Estamos no estúdio do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, no Brasil, para entrevistar o presidente César Miranda Ribeiro, atendendo ao convite do professor Fabrício Zota, do curso de Jornalismo e Comunicação, para a jornada de comunicação sobre modelos de negócios, da Universidade FASTA de Mar del Plata, Argentina. César é jornalista e trabalhou durante mais de 35 anos na Rede Globo de televisão. Com especialização em TI, comércio eletrônico, foi um dos precursores da difusão da internet brasileira, produzindo conteúdos para sites em todo o país. Foi diretor-presidente da Rio Filme, empresa distribuidora de filmes, e está à frente do museu desde fevereiro de 2021, quando criou a web rádio Miss RJ, a primeira rádio de um museu do estado do Rio de Janeiro. César, como você analisa o consumo atual de conteúdo midiático no Brasil? Antes da minha resposta, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Universidade FASTA de Mar del Plata, na Argentina, através do professor Fabrício, parabenizando a todos que nos ouvem, nos veem, através desse veículo tão importante, midiático, que é a própria comunicação através de dois celulares. É importante que nós iniciemos esse diálogo demonstrando a capacidade hoje de um Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro se colocar à frente das suas operações, não só de guarda museológica, mas também se utilizando desse aparato tecnológico, através dessas mídias, desses pequenos equipamentos que hoje cada jovem, cada prefeitura local, cada governo disponibiliza para que todos tenham uma informação central. Então, eu vejo que o conteúdo midiático que chega para um jovem que reside na capital é o mesmo que chega a um menino ou uma menina que está no interior. É muito importante, ainda mais se tratando de universidades, que o sistema EAD, que é o sistema de ensino à distância, dê a oportunidade que tanto o jovem que está no meio urbano e aquele que está no meio do campo que tenha o próprio ensino. Então, eu acho que, para o Brasil, nós estamos tendo a oportunidade de fazer com que a educação chegue a todos os lugares do nosso país. Seria interessante, pego até um gancho do que você falou, para falar da nossa web rádio em todos os continentes. É uma forma da gente também levar esse conteúdo rico do MIS para todos os rincões, não só no Brasil, que atende todo o país, mas também em todos os continentes. Justamente. A nossa web rádio, que foi criada justamente para que o museu tivesse a oportunidade de colocar à disposição da sociedade brasileira e mundial os grandes feitos desses grandes compositores do passado, que estavam ali guardados, as suas músicas não sendo mais tocadas pela rádio tradicional, através do dial, e nós colocamos hoje uma programação de qualidade que está hoje chegando a todos os continentes, inclusive ao continente gelado, onde o Brasil, juntamente com outros países, tem as suas bases, que é a nossa, no caso, é a base Almirante Ferraz. Então, ficamos, inclusive, surpresos de que o segundo colocado de ouvir as nossas rádios, a nossa rádio, web rádio, é a Argentina. E nós
Sempre que podemos, colocamos músicas de interesse do povo argentino, que nos orgulha saber que nossos irmãos também se interessam pelo conteúdo da nossa música popular. É mesmo. César, você acha que os novos e antigos formatos e canais de distribuição coexistem plenamente? Sim, eu acho que com a chegada da tecnologia se aprimorou a forma de você conectar ao povo. Porém, todos achavam que com a chegada da internet o rádio ia acabar. O rádio através do dial. E não acabou. Pelo contrário, ele se fortaleceu, ele chega também em seus lugares onde a internet também pode não estar. E eu acho que a chegada da tecnologia, trazendo a informação através da internet, através do streaming, são esses canais que você hoje, através da televisão, permite que todos os brasileiros possam estar conectados com a mesma produção. Então é muito importante que a gente observe que coexistir todas as formas de transmissão é muito importante para uma nação, seja o Brasil, seja a Argentina, seja qualquer outro país. Inclusive, é uma coisa dita como foi na época da chegada da televisão, que a televisão ia acabar com o rádio, que a internet são falácias, né? Como você mesmo falou, elas coexistem num ambiente em que tem espaço para todos. Tem para o rádio, tem para a televisão, tem para a internet, tem para o streaming, tem para os podcasts que nós produzimos, que o Brasil inteiro e todas as nações produzem, tem para todos os gostos, né, e públicos. Com certeza. Inclusive, nos orgulha muito, aqui no Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, de termos coleções de grandes vultos que contribuíram com o crescimento do rádio brasileiro, como foi o caso do Almirante, e este homem fez uma programação para a rádio que foi copiada para a televisão e que até hoje a TV brasileira faz a sua programação baseada naquilo que veio do rádio. Então é importante que não é que uma vai sobrepor a outra, pelo contrário, é um somatório que vai trazer muito mais força para todos os meios de comunicação. Como é que você avalia, ainda neste caso, de uma organização oficial com o conteúdo que é veiculado? No caso da nossa web rádio, né? O MIS-RJ está vinculado à Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, é um equipamento do governo estadual. Como é que você analisa isso? Eu acho que por sermos uma entidade de governo, nós temos uma responsabilidade muito maior. O aspecto que a gente conduz a informação para a sociedade, ela tem que ser muito mais apurada. Justamente porque a nossa informação é uma informação primária. É a informação que chega ao público de uma forma correta, precisa e respeitando a história. A memória do nosso povo, preservada no Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, ela tem que ser conduzida por nossos servidores, por nossos profissionais, de uma forma muito mais responsável. Não há um interesse comercial. E não havendo um interesse comercial, o nosso maior interesse é que a informação chegue na ponta, chegue para a sociedade de uma forma correta, porque o nosso maior interesse é a informação e não a parte comercial. É isso que você falou, é bastante interessante, porque o que eu gostaria que você falasse também de uma coisa que nos é muito cara, que é o nosso carro-chefe,
produzido pelo MIS, que são os depoimentos para a posteridade. É uma fonte inesgotável de informação, de rica informação. Eu gostaria que você falasse isso um pouco para o nosso ouvinte da Argentina, para que a gente ele entendesse como são esses depoimentos criados por Ricardo Cravalbim, e já contam com mais de 1.100 depoimentos de personalidades importantes da cultura brasileira. Gostaria que você falasse um pouco para eles sobre os nossos depoimentos para a posteridade. Os depoimentos para a posteridade que nosso primeiro diretor do Museu da Imagem do Som criou em 1966, um ano após a inauguração desse importante museu aqui no estado do Rio de Janeiro, foi o primeiro do Brasil, traz uma importância muito grande. Hoje nós temos 1.100 depoentes, pessoas importantes, como foi o depoimento do Pelé, como foi o depoimento do Chico Buarque de Holanda. Isso traz uma importância muito grande de manter a nossa memória viva, para que os jovens, não só os brasileiros, mas jovens que se interessam pela cultura brasileira, possam ouvir em primeira pessoa esses depoimentos tão importantes. Hoje, o Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, por ter a salvaguarda desse rico material, faz com que haja oportunidade de grandes players virem aqui no Museu da Imagem do Som, se abastecer com essas informações e produzirem documentários. A academia, ela vem aqui no MIS para que se complemente livros que estão sendo redigidos. Então, a importância que nós temos de manter a solidez desse projeto. Esse projeto que é conduzido por você, Márcia, é de suma importância. A cada mês nós temos a oportunidade de entregar para a sociedade brasileira, muitas vezes, depoimentos em primeira pessoa, que são 4 horas, onde o depoente coloca ali a sua vida, a sua trajetória, de como ele viveu todos aqueles momentos importantes da sua vida, e frente a um espaço que é muito importante para o Brasil, que é resgatar a sua própria memória através do depoimento oral dessas grandes personalidades. É uma sugestão que nós oferecemos a todos aqueles que se interessam pela cultura brasileira, que venham ao MIS quando tiverem a oportunidade de estarem aqui e ouvirem essas pessoas contarem as suas histórias. É mesmo, é muito importante isso, e os pesquisadores que vêm ao museu, eles vêm para escrever suas teses de mestrado, de doutorado, né? Nós estamos falando para universitários da Universidade FASTA, e quando eles estiverem no Rio de Janeiro, a passeio, que venham ao MIS também. É um convite que a gente faz, não é, presidente? Certamente. Para conhecer esse cabedal de rica informação de várias personalidades, não só na música, mas no cinema, no teatro, na televisão, nas artes plásticas. Na academia, nós temos depoimentos de acadêmicos da nossa Academia Brasileira de Letras. Então, é uma fonte de rica produção para vocês que são universitários e têm essa oportunidade de vir ao Rio de Janeiro, de conhecer o museu e conhecer esses depoimentos para a posteridade. Gostaria de saber se esse modelo de negócios dos meios de comunicação, sejam público ou privado, eles estão em processo de mudança, ou será que eles serão completamente diferentes no futuro? Você que é um especialista em TI, a sua formação de jornalista e com especialista em TI, acha que há uma mudança no processo ou no futuro eles serão completamente diferentes? Em 1992, quando chegou a internet aqui no Brasil,
eu tive a oportunidade de estar nas primeiras reuniões. Na época eu trabalhava na Rede Globo e nós da Rede Globo tivemos essa oportunidade de estarmos junto com outros profissionais observando como seria a internet brasileira. E pude observar que tudo que hoje está acontecendo com a internet brasileira foi vislumbrado naquele momento. Naquele momento a gente começou a idealizar que no futuro os bancos estariam na internet, que estaríamos trocando informações através da internet, não só em centros acadêmicos, mas no dia a dia da nossa vida, em todos os setores. Então, hoje, observando essa pergunta que foi feita, tanto no sistema público ou privado, eu acredito que no futuro a gente vai ultrapassar a barreira da divisão territorial dos países. Hoje a internet, ela já nos permite que sejamos indivíduos globais. Essas divisões que nós temos nos países, seja em qual continente for, ela é derrubada através de qualquer informação que ande pela internet. Então é importante que hoje, tanto um jovem universitário da Argentina, formado pela Universidade FASTA, tenha a mesma condição que um universitário brasileiro formado pela Unigran Rio, que é uma instituição particular, ou uma universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje nós temos a globalização da cultura. Não percamos nunca a individualidade de cada região. O tango é muito importante para a Argentina, o samba é muito importante para o Brasil, mas nós possamos, através da internet, globalizar e fazer com que o jovem argentino tenha a mesma oportunidade de gostar do samba como o jovem brasileiro gostar do tango. Isso é importante. Eu me lembro que nós, quando chegamos ao MIS, descobrimos grupos de choro de Buenos Aires, inspirados no choro brasileiro, né? E eles encantados com o nosso choro. E eu me lembro que a gente quis se aprofundar nesse tema, né? Como é que os jovens de Buenos Aires tinham grupos formados, inspirados no choro carioca, né? No choro brasileiro. Eu me lembro que a gente conversou sobre isso, né? Então eu acho isso importante, né? Que a gente atravesse, que as fronteiras sejam retiradas, mas que essas características regionais permaneçam. Com relação à gestão diária do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, essa produção que nós colocamos, que nós exibimos através dos canais da internet, né? Nós criamos essa web rádio, foi uma ideia sua, assim que você chegou, em fevereiro de 2021. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa gestão diária do MIS com relação à internet, a esses canais midiáticos. Sim, é muito importante que a gente tenha a oportunidade de falar da nossa web rádio, que é o tema principal que nós estamos colocando aqui, entre diversas atividades que nossos servidores hoje, com a nossa gestão, que nós chegamos em fevereiro de 21, já hoje concluímos mais de 570 feitos para a sociedade brasileira e internacional, porque nós apoiamos também diversos outros museus pelo nosso planeta, e é importante demonstrar que o uso desse mecanismo de informação, que é a web rádio, que hoje agrega diversos ouvintes pelo mundo afora, faz com que a gente possa levar a nossa característica brasileira, a nossa cultura brasileira,
os grandes músicos, os grandes compositores, para além das nossas fronteiras. Isso é muito importante na gestão, porque faz com que a gente tenha não um museu de guarda, apenas estarmos guardando para o futuro. Pelo contrário, é um museu democrático. Ele quer abrir, ele quer colocar para a sociedade, seja onde quer que esteja, a nossa informação. Aquilo que grandes homens e mulheres fizeram no passado estão vivos. Eles faleceram, eles já contribuíram. E nós estamos aqui alimentando o povo, alimentando a memória dos jovens e dessas pessoas que procuram um museu, seja fisicamente, né, ou virtualmente. Então, eu considero que a nossa oportunidade de estarmos fazendo esse trabalho, através de 54 profissionais conectados à cultura e transferindo conhecimento, para nós é como se nós pudéssemos sentar e falar: estamos produzindo, estamos trazendo mais cultura para todo o povo. Quero agradecer a você, Márcia, por conduzir a nossa equipe técnica, né, o Eduardo, que está fazendo a parte essa transmissão através de 2 celulares, né, que é muito importante que a gente perceba que hoje você não precisa de uma TV de grande porte para ter. Eu agradeço também o André, que está fazendo aqui a parte técnica dessa transmissão, e eu quero caracterizar isso e agradecer à Universidade Fasta, ao professor Fabrício e seus alunos, e a quem nos estiver assistindo, e convidá-los a virem ao Rio de Janeiro, né, mesmo que seja virtualmente, através da nossa web rádio, que tem o endereço www.mis.rj.gov.br e ouvir essas músicas maravilhosas e peçam, porque nós, no passado, também tínhamos lá os nossos compositores que cantavam tango, boleros inspirados nessa amizade tão grande que entre brasileiros e argentinos. Eu também agradeço, e eu acho que o que você falou anteriormente sobre esses astros e estrelas é papel do MIS, jogar luz sobre esses grandes artistas que construíram essa estrada bonita, né, da cultura brasileira, que nos permitem hoje caminhar por outros caminhos, mas sempre jogando luz sobre cada um deles, que vocês também façam isso, que vocês exaltem a cultura argentina, que vocês joguem luz sobre os grandes artistas que pavimentaram a estrada que hoje vocês percorrem, como nós fazemos aqui no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Também quero agradecer ao professor Fabrício a oportunidade e dizer que o MIS, podem contar sempre com o MIS, não é, presidente? Com certeza. Obrigada. Até a próxima. Até logo.